Imagina que você é uma mulher que acaba de se mudar para um apartamento novo junto do seu marido em Nova York. É o apartamento que você sempre sonhou. É um lugar lindo, antigo, uma arquitetura clássica e que já foi lar de várias celebridades ao longo dos anos. No começo tudo vai bem, tudo são as mil maravilhas, os vizinhos são muito simpáticos, são muito atenciosos, é realmente tudo como você sempre sonhou, até que uma sequência de coisas bizarras começam a acontecer ao seu redor. Você começa a ouvir vozes estranhas vindas dos outros apartamentos, aqueles vizinhos que antes pareciam ser super legais já não são mais tão simpáticos assim, e até alguns acidentes estranhos acontecem ao seu redor e eles não parecem acidentes de verdade. Mas no fim das contas, será que tudo isso é real ou é coisa da sua cabeça? Oiê, eu sou a Mari, eu tenho 24 anos, eu sou produtora cultural e aqui nesse canal eu falo de livros, séries, filmes, jogos, de histórias assustadoras, de mistério, de fantasia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. E o vídeo de hoje vai ser sobre O Bebê de Rosemary, um dos maiores clássicos de terror psicológico e um dos meus livros favoritos. E nesse vídeo aqui eu vou falar do livro em si, eu vou falar do que eu achei dele, do filme de 68 e de algumas curiosidades macabras ali da adaptação. E só pra constar, esse vídeo aqui não vai ter nenhum tipo de spoiler sobre o livro ou sobre o filme, caso você ainda não tenha lido, assistido e você queira, então pode assistir tranquilo. O autor de Bebê de Rosemary é o Ira Levin, que nasceu em Nova York em 1929 e faleceu em 2007, tendo vivido ali até os 78 anos. O Ira também escreveu peças de teatro, ele trabalhou com roteiros pra televisão e pra rádio, e O Bebê de Rosemary é a obra mais famosa dele. O livro começa com a Rosemary e o marido dela, o Guy, se mudando para um apartamento novo que fica no prédio Branford, em Nova York. Logo que eles estão para se mudar, a Rosemary ainda comenta com um amigo próximo dela para onde eles estão indo, e aí esse amigo simplesmente conta algumas coisas para ela bizarras sobre aquele lugar. Eles acabam descobrindo, no fim das contas, que o Branford tem uma má fama e que lá já foi, por exemplo, o lar de uma seita satânica e que alguns artistas acabaram perdendo a vida no prédio ao longo dos anos. É claro que depois de ouvir isso, a Rosemary fica com essas informações na cabeça, mas eles acabam se mudando mesmo assim, e no começo parece que tá tudo certo, parece ser um lugar bem amigável, com senhorinhas, senhorzinhos, famílias, e entre esses vizinhos estão o casal que mais aparece no livro, além dos protagonistas, que são os Castevet. Esse casal é composto pela Minnie, uma senhorinha excêntrica, meio extravagante, que a Rosemary considera até intrometida no começo do livro, e pelo Roman, um cara que é mais misterioso, e ele até fica contando ali pra Rosemary e pro Guy de viagens que ele fez ao redor do mundo. E aí o Guy fica pensando, meu Deus, o que esse cara faz da vida, assim? Mas essas coisas ficam meio incertas. E junto deles ainda mora uma moça mais jovem chamada Terry. Ela não é filha do casal, mas ela foi meio que adotada ali por eles. E como ela tem uma idade próxima da idade da Rosemary, sendo uma das poucas, né? Já que no prédio inteiro só tem praticamente senhorinhas, elas acabam fazendo uma amizade ali no começo. Depois da primeira semana ali no apartamento, algumas coisas estranhas começam a acontecer com eles e quem percebe mais tudo isso é a Rosemary. Essas coisas envolvem algumas situações macabras e até meio sangrentas com pessoas que a Rosemary conhece. E aí isso vai fazendo a Rosemary começar a se questionar se tudo que ela tá vendo realmente tá acontecendo ou se não passa ali de um misto de medo e de paranoia que foi meio que implantado ali na cabeça dela. E aí, como vocês podem imaginar pelo título do livro, as coisas pioram drasticamente quando a Rosemary descobre que ela tá grávida. E aí as coisas bizarras que já estavam acontecendo vão piorando muito e vão escalonando cada vez mais. Bom, eu achei esse livro extremamente atemporal. Ele foi lançado ali na década de 60, mas se me dissessem que ele foi lançado tipo no ano passado, eu acreditaria, porque acho que ele realmente funciona bem em muitas épocas. A escrita do Ira é uma escrita que fisga muito o leitor, eu simplesmente não consegui largar o livro. É um livro de 230 páginas, então eu li ele bem rapidinho, acho que eu li em 2 dias, mas mesmo assim era um livro que eu não conseguia parar de ler, de tão bom que tava. Como o livro ele se passa também em terceira pessoa na visão da Rosemary, isso fez eu criar uma conexão muito grande com a Rosemary e temer por ela. E elaborando mais essa parte do ficar presa no livro, não conseguir largar o livro, uma coisa maravilhosa sobre ele é o ritmo. Acontece muita coisa nessas 230 páginas. A cada capítulo que eu lia, a cada capítulo que se passava,
acontecia algo extremamente bizarro e cada vez pior. As coisas realmente vão escalonando e isso vai te deixando extremamente angustiado. O livro se tornou um clássico do terror psicológico e ele é aquele tipo de livro que planta uma dúvida no leitor se realmente tem algo sobrenatural, algo bizarro acontecendo ao redor da protagonista, ou se é uma mistura, né, de medo e de paranoia da cabeça dela. Como eu falei, ele é um livro em terceira pessoa, então muitas vezes a gente sabe mais do que a Rosemary, e aí fica aquele sentimento de angústia, né, porque a gente tá vendo algumas coisas acontecendo que ela ainda não viu. Além dessa questão da dúvida, né, e do questionamento ali se tudo é real ou não, o livro ele também traz uma série de outras reflexões ali, por exemplo, sobre maternidade, sobre paranoia, sobre a forma como as mulheres são desacreditadas em diversas situações, principalmente em momentos de fragilidade ali, né, física, emocional, como por exemplo no caso de uma gravidez, que é o que está acontecendo com a Rosemary. E mesmo sendo uma pessoa que consome muitas histórias parecidas com essa, eu leio muita coisa de terror psicológico, eu ainda me surpreendi muito com essa história. O Bebê de Rosemary inspirou muitos outros, né, que vieram depois, então eu até imaginava já saber mais ou menos para onde a história iria, mas não. Foi uma história que me pegou muito de surpresa e o final, eu não vou falar sobre o final, obviamente, não vou dar spoilers aqui, mas eu preciso dizer que me pegou completamente desprevenida. Era totalmente diferente do que eu imaginava e é muito, muito bom. A edição que eu li é essa aqui, de 2022, da Dark Side, e é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que é um dos livros mais lindos que eu tenho na minha estante. Essa edição ainda tem uma série de ilustrações aqui dentro, ela tem umas ilustrações sobre os estágios da gravidez, que é bem legal para a temática do livro, e ela tem também essa lombada e uns detalhes em rosa. E isso aqui, gente, são minhas marcações, e eu basicamente marquei tudo que eram red flags para Rosemary. Então, tudo que acontecia de estranho, bizarro ao redor dela, eu botava ali uma marcaçãozinha pra falar: mulher, acho que esse lugar tá um pouco complicado, acho melhor você sair daí. Bom, a essa altura vocês já devem saber que O Bebê de Rosemary foi adaptado para os cinemas e se tornou ali um dos maiores filmes de terror psicológico que a gente conhece hoje em dia. Mas uma curiosidade é que antes mesmo do Ira Levin terminar de escrever o livro, ali em 1967, já tinha muita gente interessada em adaptar essa história para os cinemas. E uma dessas pessoas interessadas era um produtor, diretor, roteirista muito famoso no cinema de terror, chamado William Castle. O William, ele fez muitos filmes de terror nessa década de 50, 60, e um dos mais conhecidos se chama A Casa dos Maus Espíritos, de 1959. No fim das contas, o William ele foi o produtor da adaptação, mas quem dirigiu e escreveu o filme foi o Roman Polanski. O Polanski, inclusive, é um diretor muito famoso ali de Hollywood, ele dirigiu grandes filmes, como por exemplo O Pianista, né, que foi parar no Oscar, ganhou o Oscar, inclusive, de melhor diretor, e que mais tarde foi acusado de crimes horríveis que ele teria cometido ali na década de 70. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, se você não souber que acusações são essas, eu vou deixar aqui na descrição alguns links que contam mais sobre isso. Bom, o filme foi gravado ali no final de 1967 mesmo, então poucos meses depois do lançamento do livro, e ele foi lançado em 68, tendo como protagonista a maravilhosa Mia Farrow. As minhas considerações sobre o filme é que é um filme incrível, é realmente um dos melhores filmes de terror psicológico que a gente tem, não é à toa que ele é um clássico, né, desse subgênero. É uma adaptação exata do livro, praticamente, é uma adaptação muito fiel, as coisas realmente acontecem exatamente como eu li no livro. É um filme muito intenso também, muito angustiante, então eu acho que ele transmite muito essa ideia que o livro quer passar. E ele ainda se sai muito bem naquele ponto principal do livro, que é se as coisas realmente estão acontecendo, né, se tudo que acontece com a Rosemary é real ou não. E ele também é um filme que se destaca muito na sua parte técnica, então a fotografia é muito legal, o design de produção é muito bonito e as atuações são impecáveis. Inclusive, falando das atuações, a Ruth Gordon é a atriz que faz a Minnie Castevet no filme e ela simplesmente ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1969, aos 72 anos, por esse filme. E como a gente já sabe, O Bebê de Rosemary inspirou muitos filmes que vieram depois, como por exemplo O Exorcista mesmo, que pra mim é um dos melhores filmes já feitos. Além desse, também dá pra citar, por exemplo, A Profecia, de 1976, e a sequência dele, que é A Primeira Profecia, de 2024, que são filmes muito bons. Inclusive, se você assistiu o filme e se você sabe de algumas outras obras que foram influenciadas por Bebê de Rosemary, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler depois.
Agora a gente vai para a parte das curiosidades sobre os bastidores e sobre a produção do filme, e essa é uma das partes que eu tava mais ansiosa para falar nesse vídeo. A primeira curiosidade é que o nome do edifício onde se passa a história ali, o Branford, é uma homenagem ao Bram Stoker, que é o autor de Drácula. A segunda curiosidade é que o Ira Levin se inspirou em um prédio chamado Alwyn Court, de Nova York, na hora dele desenvolver ali o Branford, principalmente como seria a estrutura dele, a arquitetura. Mas, no filme, eles gravaram as cenas em outro edifício muito famoso de Nova York, chamado Edifício Dakota. E, infelizmente, o Edifício Dakota tem muito mais em comum com o Branford do que a gente gostaria. Só pra vocês terem uma ideia, nos anos 80, o Dakota era o prédio onde o John Lennon morou com a Yoko Ono, ali em Nova York. E, inclusive, foi na frente do Edifício Dakota que o Mark Chapman tirou a vida do John Lennon. Além disso, existem uma série de relatos, assim, de lendas de fantasmas, fantasmas que choram pelos corredores, e tem até uma lenda que eu encontrei no site de um poltergeist que viveria no porão. Além disso, assim como no Branford do livro, o Dakota também foi lar de várias celebridades, como por exemplo a Judy Garland e o Boris Karloff, que fazia a criatura do Frankenstein de 1931. Além disso, também tem algumas histórias sobre um bruxo que praticaria alguns rituais dentro do prédio. Enfim, muitas coisas similares com o que acontece no Branford mesmo do livro. A terceira curiosidade é que o Ira Levin foi super envolvido na produção do filme. Ele até ajudou a desenhar ali como seriam os cenários do interior do Branford, e ele literalmente fez uns sketches, assim, umas maquetes de como eram os apartamentos para o design de produção replicar depois disso no filme. E isso foi uma coisa que eu realmente notei enquanto eu assisti o filme, porque a maneira como eles representaram, por exemplo, o apartamento da Rosemary era exatamente igual à forma como eu tinha imaginado enquanto eu li o livro. A quarta e última curiosidade também é uma das mais pesadas, e ela envolve a maldição do filme. Se você é uma pessoa que assiste bastante filme de terror, talvez você já tenha ouvido falar de alguns filmes que tinham ali uns mistérios ou algumas coisas macabras acontecendo nos bastidores, seja porque alguém relatou alguma experiência estranha ou por marketing mesmo. Tudo começou ali com alguns conflitos até que normais de produções, por exemplo, conflitos entre o diretor, o Polanski, e a distribuidora do filme, que era a Paramount. Além disso, ele também tinha alguns conflitos ali com o John Cassavetes, que faz o papel do Guy, o marido da Rosemary no filme, e parece que o John queria improvisar algumas cenas, alguma coisa assim, e o Polanski queria ditar mais como que ia ser o tom do personagem, então eles tinham muitos conflitos sobre isso. E aí algumas coisas começaram a ficar mais pessoais entre os envolvidos na produção. A Mia Farrow, por exemplo, era casada com o Frank Sinatra na época das gravações, e eles passaram por um divórcio super turbulento por conta de conflitos entre as agendas do casal. Então imagina só, você ser a protagonista de um filme que já exige muito emocionalmente de você e ainda tá passando por uma situação tão desgastante, né, como um divórcio. Além da Mia, o William Castle, que era o produtor, ficou muito doente também ali no período das gravações, ele até precisou passar por uma cirurgia, mas felizmente ele ficou bem. Ainda em 68, o compositor do filme, chamado Christoph Komeda, foi empurrado de um penhasco durante uma festa que ele estava em Los Angeles. Isso foi uma situação super pesada, porque ainda que ele tenha ficado um período em coma, o Christoph não resistiu. E por fim, eu acho que vocês devem saber quem era a atriz Sharon Tate, uma atriz muito famosa naquele período e que sofreu um ataque terrível, premeditado pelos membros da família do Charles Manson. Inclusive, se você assistiu Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, você deve ter visto a personagem da Sharon Tate, interpretada pela Margot Robbie, e o filme todo gira em torno, né, da referência a esse acontecimento. Bom, acontece que em 1969, quando isso aconteceu com a Sharon Tate, ela estava grávida e o marido dela era simplesmente o Roman Polanski, o diretor do Bebê de Rosemary. Então, uma série de tragédias aí realmente aconteceram envolvendo as pessoas na produção do filme. O produtor, o William Castle, ele até deu algumas declarações na época dizendo que ele não achava que essas coisas eram coincidência e que ele achava que eles tinham meio que mexido com algo ruim enquanto eles produziam o filme. Bom, gente, vocês sabiam dessas curiosidades? Deixem aqui nos comentários se vocês souberem de mais alguma. Eu, por exemplo, fiquei muito surpresa que o edifício Dakota era o lugar onde John Lennon morava em Nova York. Também comentem aqui embaixo se vocês leram o livro, assistiram o filme, me falem o que vocês acharam e comentem também outros livros ou adaptações que vocês acham que merecem um vídeo só pra eles. Eu vou deixar aqui na descrição os links que eu usei como referências para a criação desse roteiro, além do link do livro de 2022 da Darkside. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para pesquisar, para roteirizar, para editar, então se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo e se inscreve também
também do canal para receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!